Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor está nos dando, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de mais uma vez estarmos nos reunindo aqui como igreja, para juntos podermos celebrar ao Senhor aquilo que o Senhor tem feito, a tua proteção, os teus livramentos, a tua demonstração de amor, o tempo também que a gente tem para poder cantar, Pai, louvores ao Senhor. E agora, Pai, que nós estamos aqui para ouvir a tua mensagem, que o Senhor fale conosco, Pai, através daquilo que o Senhor tem para nos falar, e que nós possamos, Senhor, aceitarmos esse desafio e termos a disposição, Pai, de colocarmos em prática aquilo que nós iremos ouvir. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Só queria fazer dois lembretes. Primeiro, é que em janeiro de 2018 nós iniciamos a leitura de toda a Bíblia como igreja, e nós iremos concluir essa leitura agora nesse final de mês de julho. Então, semana que vem é o último dia. Se você pode acompanhar, você teve a oportunidade de ler a Bíblia, a sua Bíblia toda durante o ano. Sei que houveram uns desafios, de uns textos que nem Joel e outros tantos livros que não dá para entender muito, mas foi uma oportunidade de ler e conhecer, E a partir de agosto agora desse ano, a partir de agosto, mês que vem, nós iremos começar de novo a nossa leitura bíblica como igreja, tá bom? Assim como aconteceu em 2018, a gente vai começar agora também. E eu queria convidar todos da igreja a estarem participando disso. Lembre, porque a gente sempre desafia a lermos um capítulo da Bíblia por dia. Não precisa ser 2, 3, 4, 5. E se você fizer isso até o final de 2, 3 anos e meio, você também vai estar terminando de ler sua Bíblia, tá bom? Então, esse é o desafio que eu queria dar. Um outro desafio é o seguinte: nesse mês de junho, a gente teve poucos mantimentos da cesta básica. Então eu queria incentivar a todos, para que estivesse trazendo agora no mês de agosto aqueles mantimentos que faltaram do mês de julho, para que a gente possa estar ajudando, aqueles que precisam. Se você sabe de alguém que tem necessidade, converse com o teu facilitador, ele vai estar conversando com a gente vai estar disponibilizando. Porque se não há pessoas que precisam, a gente tem um compromisso de estar levando na comunidade terapêutica Peniel, que fica aqui saindo para a Ernestina ali, e a gente, toda vez que juntam uma quantidade legal, uma quantidade significativa aqui, a gente leva para eles lá, tá bom? Então, não deixe de participar. Bom, falando do estudos praticamente dito, uma vez eu estava lá na Palavra da Vida em Apereçu, o pessoal chama Apereçu, estava lá trabalhando, e era era verão, final de janeiro, início de fevereiro. Eu vi assim do lado da cozinha uma árvore bonita, com os frutos meio vermelho, meio claro assim, do tamanho de uns caqui. E eu pensei, que legal, caqui. Lá em São Paulo a gente fala caqui, aqui é caqui. Caqui, Aí eu fiquei namorando aqueles negócios, e um dia eu decidi ir lá pegar, Quando eu fui na árvore pegar a fruta, eu já percebi uma coisa interessante, ela era um pouco mais dura, um pouco mais dura. Aí eu, tudo bem, Aí fui embora, voltei outro dia, fui lá de novo, vi, não tinha amadurecido. Mas mesmo assim eu peguei, porque já estava maduro, o pessoal falava que estava maduro. Quando eu fui morder, o caqui estava duro, Daí eu comentei para alguém lá, sobre isso e tudo mais e tal. Daí o pessoal falou, isso aí é o caqui, chocolate, tudo que a gente come aqui, a gente come duro assim mesmo. Daí eu fiquei meio decepcionado. Por que eu fiquei decepcionado? Porque toda vez que eu comi caqui lá em São Paulo, ou caqui, eu comi aquele
não sei se é muito conhecido aqui, lá pelo menos eles chamam de caqui manteiga, que é aqueles bem moles, aqueles lá que você morde assim e já desmancha na boca. E aí quando eu fui lá naquela árvore pegar aquele negócio, essa foi minha decepção. Não que tivesse estragado, mas é que era um outro tipo de caqui, né? E aí eu acabei não comendo, né, aquele fruto lá. Agora, por que eu estou dando essa ilustração? Mais para diante a gente vai estar entendendo o motivo disso. O texto que nós vamos olhar agora do Sermão da Montanha é mais um daqueles que a gente já comentou da outra vez, quando começa o capítulo 7, onde Jesus Cristo chega para nós, chegou para aqueles pessoal que estava ouvindo, e chega para nós e pergunta: e aí, o que tu vai fazer com aquilo que você está ouvindo do Sermão do Monte? Você está achando bonito aquilo que está sendo falado? Realmente é bonito, mas o que você vai fazer de prático com respeito àquilo que está no Sermão do Monte? A gente já viu, uma das coisas que Jesus Cristo mostra isso, é quando ele fala das duas portas, né? A gente ouviu falar das duas portas. E ali, a partir do versículo 15, que a gente vai estar vendo até o versículo 20, ele também vai nos desafiar com respeito aos dois tipos de árvore, tá bom? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 20, diz assim, Mateus 7, de 15 a 20: Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A gente vai começar de trás para frente. Eu quero que a gente olhe primeiro o versículo 19. No versículo 19 a gente lê assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quando Jesus diz isso para esse pessoal aqui, o pessoal entende exatamente o que Jesus Cristo está falando, porque naquela região era muito comum produtores de frutas, produtores de azeite, e eles observavam as árvores que eles tinham nas suas plantações. E se existisse alguma árvore naquela plantação que não desse bom fruto, ou seja, que não produzisse aquilo que lhe era esperado, o que os produtores faziam? Os produtores cortavam aquela árvore, e aquela árvore nada mais servia para ser lançada no fogo. Eles faziam lenha daquela árvore e pronto. Agora, por que eles faziam isso? Porque aquela árvore, que aparentemente seria uma árvore produtiva, não estava produzindo bom fruto. E se ela ficasse plantada, ia ser um desperdício. Por quê? Porque a produção não ia estar acontecendo, ia ser um desperdício. Então o pessoal, quando Jesus Cristo disse aqui no versículo 19, o pessoal entendeu aquilo que Jesus Cristo falou. Agora, por que ele disse isso? E o que isso serve para nós? Nós começamos a ver no versículo 15, assim, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam entre vós como ovelhas, mas são lobos roubadores. Então a gente pode concluir que tudo aquilo que Jesus Cristo fala, do versículo 15 até o final, ele está falando do outro, dos falsos profetas. A gente tem que se preocupar com os falsos profetas.
Eu tenho que olhar e saber identificar os falsos profetas. Muito bem, Jesus Cristo fala isso também. Mas quando ele olha para o versículo 19, quando a gente olha para o versículo 19, ele está mostrando para nós, e nós podemos entender isso, que nós estamos sendo incluídos também. Ou seja, nós temos que avaliar a nossa vida, não só avaliarmos a vida do falso profeta, mas avaliarmos a nossa vida também, no que diz respeito a isso aqui que Jesus Cristo está falando para nós. Então, por isso de começar de trás para frente, né? Nós lemos o texto, e a primeira coisa que eu quero que a gente veja, agora sim, nós lemos o texto, e o que nós vamos ver primeiro é isso aqui: o que Jesus quer nos ensinar com a palavra mar, porque ele aparece ali, né? No versículo 17, ele já começa falando do versículo, diz assim na metade do versículo 17: porém a árvore má produz maus frutos. E aí vai seguindo. O que ele quer dizer com isso? A primeira coisa que ele não quer dizer, quando ele usa essa palavra, é isso aqui, ó. Não significa fruto estragado. Não significa isso. Por que não significa isso? Porque uma árvore estragada, ela não produz fruto. Uma árvore que está estragada, ela não produz fruto. Mas o que Jesus Cristo diz aqui é que ela produz fruto, só que o fruto que ela produz é mau. E ele mostra que as árvores, elas estão aparentemente saudáveis, só que elas são diferentes. Uma produz bom fruto e a outra produz maus frutos. Então, quando Jesus Cristo está falando aqui, ele está demonstrando a qualidade da árvore. É isso que Jesus Cristo quer nos mostrar. A comparação de Jesus é entre duas árvores que aparentemente são boas, que produzem os frutos, mas quando chega o ponto de ser verificado o fruto, descobre-se que há uma diferença. Uma produz bons frutos e a outra produz maus frutos. Uma, os frutos podem ser utilizados, e a outra, o fruto não pode ser utilizado. Então, essa é a primeira coisa que Jesus Cristo nos mostra nesse texto. E a segunda coisa que a gente pode ver é isso aqui: o que Jesus Cristo quer nos ensinar com essa ilustração. Parece uma coisa óbvia, né? Mas eu quero que a gente pense nisso. O que Jesus Cristo quer nos ensinar com essa ilustração? Ele quer nos ensinar isso aqui, ó, que ser cristão é algo central da personalidade. O que eu quero dizer com isso? Ser cristão é algo central ou algo fundamental, é algo vital da nossa personalidade. Não envolve apenas conduta ou apenas crenças e condutas diárias. Ser cristão não é como, por exemplo, você vai trabalhar, né? Se você trabalha numa firma aqui, se você trabalha no horário comercial na firma, você entra entre 7h15, 7h30, perto de 8 horas, e sai 5h30, 5 horas, né? E só vai pensar no seu trabalho na semana seguinte, ou no dia seguinte, né? Então, ser cristão não é como se fosse um trabalho, que eu estou no meu horário de ser cristão, daí eu bato ponto e deixo de ser cristão agora depois. Então, o que Jesus Cristo quer nos ensinar é que ser cristão é algo central da personalidade. E com a ilustração das árvores e dos seus frutos, Jesus Cristo mostra que a questão mais importante é a questão do caráter, da conduta e da natureza das pessoas. É isso que Jesus Cristo quer mostrar com essa ilustração que ele está falando aqui. E Jesus chama a atenção para nós não nos deixarmos enganar com a aparência, nem dos outros e nem da nossa. E o perigo maior também não é só a gente se enganar com a aparência, mas é também de alguém querer adicionar coisas em sua vida
sem se tornar uma nova criatura. Esse é o perigo de se adicionar coisas à sua vida sem ser uma nova criatura. Eu quero que a gente veja isso de uma forma bem clara. E eu acho interessante esse versículo. Alguém abre sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo de 13 a 16 e leia esse texto, por favor. Alguém abra em Atos 19, de 13 a 16 e leia o texto para mim, ou para nós, né? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço Paulo e sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O que está acontecendo nesse texto aqui? O que esses exorcistas quiseram adicionar às suas vidas? O nome de Jesus. Mas puxa vida, a Bíblia fala que no nome de Jesus há poder. Se você olhar mais para frente em Mateus capítulo 7, do versículo 22, há o questionamento. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Aí continua: e em Teu nome não expelimos muitos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então qual o problema desses exorcistas estarem colocando o nome de Jesus Cristo, ou adicionando o nome de Jesus Cristo na vida deles? Aparentemente nenhum, né? Aparentemente nenhum problema. Mas o problema principal é aquilo que o endemoniado chega para aqueles 7 filhos dos judeus e questiona eles. O que o demônio falou? Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas e vocês? Quem são? Esse é o problema. Aqueles lá não tinham tido a vida deles transformadas. Aqueles 7 exorcistas não tinham a vida deles transformada por esse Jesus que eles diziam invocar. E é interessante que o demônio diz que conhecia a Jesus Cristo e conhecia a Paulo. Por quê? Ele estava lá presente quando Judas traiu Jesus Cristo. Os demônios estavam presentes quando ele estava lá apanhando. Ele estava presente quando Jesus Cristo levou a sua cruz. Eles estavam presentes quando Jesus Cristo foi crucificado. Eles estavam presentes quando Jesus Cristo morreu. Eles viram quando o véu se rompeu de cima para baixo. Eles viram quando a terra tremeu. Eles até ouviram aquele sacerdote, aquele oficial romano, lembra no texto dos evangelhos, diz que o sacerdote, que o oficial romano disse: verdadeiramente esse é Filho de Deus. Eles ouviram isso. Eles viram Jesus Cristo ressurreto. Eles viram Jesus Cristo sendo levado para o céu. Então eles conheciam Jesus. E eles conheciam Paulo, sabe por quê? Porque eles viram, lá no capítulo 7, Paulo concedendo autoridade para que Estevão fosse apedrejado. E eles falaram: é isso mesmo, Paulo, é isso aí, você é o cara. Eles viram quando Paulo pediu carta para ir para Damasco para prender os cristãos. Isso mesmo, Paulo, vai lá. Mas também eles viram quando Paulo caiu do cavalo.
Ficaram pensando o quê? E mais um. Eles viram quando Barnabé foi lá para pegar Paulo, para levar Paulo para Antioquia, para passar aquele período que ele passou. E eles viram Paulo pregando o Evangelho, sendo apedrejado, quase morto. Por isso que os demônios disseram para eles aqui, ó: eu conheço a Jesus, conheço Paulo, mas e vocês quem são? Isso é para mostrar para nós que há esse perigo muito grande quando nós só queremos acrescentar coisas cristãs à nossa vida. E o que aconteceu com eles? Foram confrontados e sofreram a consequência da escolha deles. Aqueles exorcistas sofreram a consequência da escolha deles, porque eles também conheciam Jesus, eles também conheciam Paulo. Então eles chegaram lá para o demônio e falaram: pô, vamos usar esse Jesus aqui, porque se Paulo faz isso, e era um judeu que nem nós, por que a gente não pode fazer? Então vamos fazer, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Aí, em vez de sair dele, vieram para cima e apanharam, sofreram a consequência da escolha que eles tiveram. Jesus, ele nos mostra que ser cristão é ter uma transformação na nossa natureza, na nossa vida interior. Não adianta a gente querer viver de aparência. E aquilo que uma pessoa faz, por mais que seja importante, por mais que seja uma demonstração de ser cristão, não terá valor se não houver transformação. A gente leu aqui o versículo 22 do capítulo 7. O outro texto que quero que a gente veja é esse aqui. Alguém abre lá em Mateus capítulo 12, versículo 33 e 37. Mateus 12, 33 a 37. Quem abre pode ler, por favor. Como fazer a árvore, boa do seu fruto bom, ou a árvore má do seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha só. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jóia, obrigado. Interessante aí, tem 3 frases que, se você prestar atenção, chamam a nossa atenção. A primeira delas é o que Jesus Cristo fala e que parece com esse texto de Mateus 7. Ele diz lá: pelos frutos se conhece a árvore. Ele está falando isso para os judeus. Uma outra frase interessante que aparece nesse texto é o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. E uma outra frase interessante que aparece nesse texto também de Mateus 12 é: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. O que nós podemos ver aqui parece algo contraditório, mas o que importa em primeiro lugar não é o que nós fazemos para Deus. O que importa não é o que nós fazemos para Deus. O que importa é o que nós somos. O que importa é o que nós somos. Jesus Cristo fala isso. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Como assim o que sai? Então eu posso comer qualquer coisa? Não, presta atenção, não estou falando disso. Mas o que entra, o que sai é que contamina. Por quê? Porque vem do coração, vem do mais íntimo. De lá de dentro é que eu mostro aquilo que eu sou. Voltando para o texto de Mateus, Jesus Cristo diz que por mais que possa se viver na aparência,
mais cedo ou mais tarde, a crença da pessoa vai ser manifestada. É isso que ele nos mostra nesse texto, né? O que Jesus Cristo quer nos ensinar. E qual é o princípio? Qual é o princípio que baseia esse ensino de Jesus Cristo? Qual é o princípio que nós podemos tirar desse texto que é algo importante para nossas vidas? Nós já falamos dele, parece algo redundante, mas o texto nos mostra o seguinte: que existe um elo inseparável entre a crença e a vida. Não dá para distinguir, ou seja, não dá para você separar, não. Agora eu creio nisso, mas eu vou viver desse jeito. Eu creio em Deus, mas agora hoje eu vou fazer assim, desse jeito. Eu creio em Deus, mas amanhã eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu estou a fim de fazer. O que Jesus Cristo mostra, o princípio que ele ensina para a gente é isso aí, que existe um elo inseparável entre a crença e a vida. Alguém abre nesse texto aí, de Provérbios 23, 7. Por favor. Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Esse texto é interessante, né? Por quê? Porque se você ler o contexto, você vai prestar atenção no seguinte, ó. Ele fala lá, mete uma faca na tua garganta se é homem glutão. Ele não está chamando, se você é uma pessoa que gosta de comer muito, então de maneira. Não, o que ele está mostrando aqui, porque naquela época, quando alguém te convidava para comer à mesa, significava que você estava concordando com aquela pessoa que estava te convidando, com a autoridade que estava te convidando. Então o alerta de Salomão nesse texto é isso. Presta atenção quando alguém te chamar para você comer com ela. Mete uma faca na garganta se ela não glutão, ou seja, não coma se você não concorda com a vida daquela pessoa. Porque não tem essa, não, eu vou lá comer e depois eu não concordo com ela mesma, então não. Porque o que você vai estar dizendo com aquela comida que você vai estar comendo, que você concorda. Daí, o versículo 7 fala da pessoa que te convida. Ele diz lá, o que pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, aquela pessoa, o que ela pensa no seu interior, assim que ela é. É isso que ele está mostrando nesse texto de Provérbios. E trazendo para o nosso texto aqui, ele confirma exatamente isso. Existe um elo inseparável entre a crença e a vida. Não dá para nós separarmos. Há um outro texto também, nós não vamos ler todo ele, nós não vamos ler, que é lá em 1 Pedro capítulo 2, onde Pedro ilustra esse aspecto importante também. Se você olhar lá no texto, você vai ver que ele vai falar de pessoas que entraram na igreja e estavam lá vivendo na comunidade. Aparentemente essas pessoas eram ditas cristãs, viviam como pessoas cristãs, mas com o tempo elas se mostraram quem eram. Com o tempo essas pessoas se mostraram quem eram. E agora eu quero que você abra lá a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro não, 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Olha só o que ele diz dessas pessoas. Pedro diz, com o tempo, essas pessoas mostraram quem eram. E ele ilustra a quem são essas pessoas. Versículo 22 diz assim: e com eles aconteceu o que certo adágio, o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. O que Pedro usa aqui como ilustração é para mostrar o seguinte: as pessoas que conviviam com a gente estavam
no nosso meio, mas com o tempo mostraram o que eram interiormente. E ele fala, compara ao cão que volta ao vômito e a porca lavada que volta ao lamaçal. O que Pedro quer mostrar é o seguinte: pode até se lavar uma porca, mas o que vai acabar acontecendo é que por instinto natural ela vai fazer aquilo que lhe dá normal fazer, vai comer lavagem, vai voltar a revolver o lamaçal. Por mais que a aparência possa ser uma aparência externa. E tem mais um texto, nós também não vamos ler, mas esse texto diz assim, 1 Samuel 16, 7, que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por que Deus diz isso para Samuel? Porque quando Samuel foi ungir Davi rei, Samuel chegou para os filhos de Eli e mandou chamar todos os filhos. E viu dentre eles um que era aparentemente o cara. Era aquele que era forte, bonito, não tem nem palavra para dizer como o cara era bom. Aí Deus chegou para Samuel e falou: não é isso aí que eu quero. Aí Deus falou: como assim? Não é? Olha só, quando ele começar a falar, só a aparência dele vai fazer com que o pessoal obedeça. É algo que eu estou fazendo para usar o teu favor, Deus. O Senhor não quer? E o que Deus diz? Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Aí perguntou para ele: e aí, Eli, você tem mais um filho? Tem um lá que está pastoreando ovelhas. Manda chamar ele. Daí entrou Davi. E o que Deus disse para Samuel? É isso aí. Mas Senhor, é isso aí. Vai lá e unge ele rei. E o que Samuel fez? Foi lá e ungiu Davi rei. Por quê? A Bíblia diz de Davi que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus vê o coração, não vê a aparência. Não vê a aparência. Voltando lá para Mateus capítulo 7, nós podemos ver isso bem claro, quando Jesus Cristo chega no versículo 16 do capítulo 7, e faz aquela pergunta retórica, colhem-se porventura as uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? A crença de uma pessoa tende a se manifestar mais cedo ou mais tarde, através das suas atitudes. E agora algumas perguntas, eu gostaria que a gente estivesse pensando nisso, algumas perguntas práticas sobre esse princípio que nós vimos aí. A primeira pergunta que eu gostaria que nós fizéssemos para nós e víssemos é essa aqui, Por que decidimos viver essa modalidade de vida dita cristã? Por que nós decidimos viver essa vida que a gente diz como vida cristã? É interessante isso. Por que uma pessoa decide viver como vive? Por exemplo, pode ter várias razões para que isso aconteça. E uma delas pode ser questão de temperamento, pode ser questão de nascimento. Ela possui um temperamento, um caráter equilibrado, e quando vê essa vida dita cristã, é algo que chama a sua atenção. Outra pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos pensando é: vivemos assim porque temos algumas crenças e ensinos morais? Você conhece, eu conheço, nós conhecemos várias pessoas que nós poderíamos intitular, com todo respeito, como bons ímpios. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que se caracterizam por um elevado padrão de vida e vivem suas vidas baseadas nesses padrões. E não são cristãos. E não fazem parte de nenhum grupo religioso. E não pertencem a nenhum grupo
mas são pessoas que vivem uma vida moral adequada. Socialmente falando, são exemplos, mas não são cristãos. Por isso da pergunta. Uma outra pergunta que eu gostaria que a gente estivesse pensando é: vivemos dessa forma porque somos cristãos ou por causa da nossa fé cristã? O que eu quero dizer com isso? Aí eu quero ler aqui, ó. Se uma pessoa vive, como foi avaliado acima, não por ser cristão, mas por causa da sua fé cristã, o que eu quero dizer com fé cristã aqui? Ou seja, por causa de crenças e atitudes que foram incorporados em sua vida, pode se tratar de crenças e atitudes que são importantes para ela, mas não fazem diferença diante de Deus. É isso que eu quero dizer com fé cristã. Diante de Deus não vale nada. Por quê? Isaías capítulo 64, versículo 7 diz o quê? Diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia não, trapos de imundícia. Sabe o que significa essa palavra, trapos de imundícia? Naquela época eles tinham o hábito, uma das definições é essa, tá? De pegar a pessoa que tinha lepra ou hanseníase e colocar fora da aldeia. E essas pessoas, para poderem ter alívio no seu sofrimento, você pode ver isso lá em Jó, eles raspavam aquelas feridas e também enrolavam os seus braços com panos, com trapos. Só que depois tinha que fazer o curativo. E quando tirava aquele trapo, vinha grudado toda a crosta, toda a pele, e ficava carne viva de novo. E eles pegavam aquele trapo, lavavam para usar de novo. Não, eles jogavam fora, porque não tinha utilidade nenhuma aquele trapo. Então, quando Deus chega lá em Isaías, o povo de Israel, e diz: olha, diante de mim as suas justiças são como trapos de imundícia, os judeus sabiam o que Jesus estava dizendo. A sua justiça diante de mim não vale nada. Não valem nada se elas não fizerem com que você primeiro tenha uma transformação de vida. Para nada serve. Uma outra pergunta é essa aqui, ó. Como somos com respeito às doutrinas cristãs? O que eu quero dizer com isso? Se na vida de alguém que se diz cristão não há uma defesa da doutrina cristã, isso será descoberto mais cedo ou mais tarde. Por quê? Pela frouxidão na prática dessas doutrinas. Porque se a pessoa não tem a consciência da santidade de Deus, essa é uma doutrina cristã. Se a pessoa não percebe que a mensagem da cruz nos mostra a nossa total incapacidade diante de Deus, essa é outra doutrina cristã. Se a pessoa não entende que é uma pecadora inútil diante de Deus, também essa é uma outra doutrina cristã. É inevitável que isso vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. É disso que essa pergunta mostra. Uma outra pergunta é essa aqui: apresentamos evidências do bom fruto? O que eu quero dizer com isso? Se você ler lá no capítulo 5 de Mateus, você vai entender. A evidência do bom fruto é a evidência das bem-aventuranças. A evidência do bom fruto é aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Conhece esse texto? Gálatas 5, 22 a 23. Lembra deles? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É interessante que depois disso Paulo diz o quê?
que contra essas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei? Porque Deus não vai se contradizer, ou Deus não vai se contrariar quando a evidência da nossa vida for o fruto do Espírito. Então, por isso que a demonstração clara de que nós realmente evidenciamos o bom fruto é quando a gente tem o hábito da prática do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é isso que Jesus quer que a gente veja. Agora volta lá de novo em Mateus capítulo 7. Eu quero que a gente olhe os versículos 17 e 18. Ele faz uma pergunta no versículo 16, e dá uma resposta lógica à pergunta que ele faz no versículo 16. Ele diz lá: assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Ou seja, quem é cristão na sua essência e natureza, reconhece ou reconheceu diante de Deus e creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como consequência natural vai produzir bons frutos. Aí o versículo diz: e a árvore má produz frutos maus. Ou seja, quem na sua essência e na sua natureza não reconheceu diante de Deus e só vive uma vida de conduta moral e religiosa, produz o que? Maus frutos. Maus frutos. E aí o versículo 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus. Ou seja, não pode um cristão demonstrar em suas vidas atitudes de maus frutos. Não dá para ser cristão e ter as mesmas atitudes ou o mesmo estilo de vida das pessoas que não são cristãs, fazer as mesmas coisas que é. E aí versículo 18, olha lá, diz assim, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode uma pessoa que se diz cristão e não tem a sua vida transformada ter atitudes de alguém que seja cristão. É isso que Jesus Cristo nos diz. E aí ele chega no versículo 19 e diz o quê? Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Uma coisa que precisa ficar bem clara nesse versículo: Jesus Cristo não está falando de perda de salvação. Então quer dizer que uma pessoa que era cristã, ela vai indo para o inferno porque ela perdeu a salvação? Não. Sabe por que ela vai? Porque ela nunca teve. É isso que Jesus Cristo está mostrando aqui. Alguém que aparentemente se diz cristão porque incorporou coisas cristãs na sua vida, não significa que é cristão. É isso que Jesus Cristo nos mostra. E o que nós vimos hoje? O que Jesus Cristo quer nos ensinar com a palavra mal? A palavra não significa fruto estragado, a palavra estragado, a palavra demonstra uma qualidade da árvore. O que Jesus Cristo quer nos ensinar com essa ilustração? Ele quer nos ensinar que ser cristão é algo central para a personalidade. Qual o princípio que baseia esse ensino? Existe um elo inseparável entre a crença e a vida. E perguntas práticas sobre o princípio, que nós vimos. Por que decidimos viver essa modalidade de vida dita cristã? Vivemos assim porque temos alguma crença ou ensinamentos morais? Vivemos dessa forma porque somos cristãos ou por causa da nossa fé? Como somos com respeito às doutrinas cristãs e apresentamos evidências do bom fruto? E outras perguntas para nós refletirmos o fruto que produzimos pode ser aproveitado? O fruto que a gente produz pode ser aproveitado? Como está a questão da nossa vida, da nossa conduta, do nosso caráter e do nosso comportamento? Assemelha-se a qual fruto? Ao fruto bom?
ou ao mal fruto. É isso que Jesus quer nos mostrar. E o meu desafio para todos nós, é esse aqui. O desafio é esse aqui, peraí. Que Deus nos ajude a demonstrar a transformação que Ele fez e tem feito em nossas vidas. Entenderam a diferença? Que Deus nos ajude a nós mostrarmos aquilo que Ele tem feito, que Ele fez e tem feito no nosso interior. De que jeito? Através das nossas atitudes, não ao contrário. Que Deus não permita com que a gente queira convencer a nós mesmos e as pessoas que somos cristãos pela nossa atitude, mas que a nossa atitude possa ser consequência da transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos porque nós tivemos a oportunidade de vermos, Deus, muito obrigado, porque nesse texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20, nós podemos ver o quanto o Senhor nos ama. Deus, muito obrigado pelo Teu amor por nós. Nós te agradecemos por esse amor, Deus, porque o Senhor não quer que nós vivamos a nossa vida na mesmice. O Senhor está nos dando a oportunidade, Deus, de avaliarmos a nossa vida, não só a vida das pessoas, mas a nossa vida diante de Ti, para vermos quais são as evidências da transformação que o Senhor tem operado no nosso ser. Por isso que nós te agradecemos pela demonstração do Teu amor por nós. Deus, nos ajuda a nós percebermos esse amor. E nos ajuda, Senhor Deus, a nós respondermos a esse amor. Respondermos, ó Pai, com a disposição, pela Tua ajuda, de nós manifestarmos através das nossas atitudes a transformação que o Senhor fez e que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai. E esse é o motivo da nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe.